E agora a gente continua falando de política internacional, porque aconteceu hoje, em Washington, um encontro entre o presidente da OTAN, o Mark Rutte, e o presidente americano Donald Trump. Quem tem os detalhes é o Eliseu Caetano, que volta direto dos Estados Unidos ao vivo com a gente. Eliseu, esse encontro saiu alguma estratégia? Por que aconteceu esse encontro? Explica melhor pra gente, por favor. Novamente para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, 2 horas da tarde com 10 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura nesse momento aqui no sul da Flórida na casa dos 30 graus Celsius. Ainda há pouco, durante a minha primeira intervenção aqui no programa, eu estava falando que Trump deu uma pressionada contra a Rússia e pode sobretaxar o país em até 100% caso o Kremlin não aceite entrar num processo de paz com a Ucrânia, certo? Agora, o que ninguém esperava é que um anúncio aconteceria agora há pouco, lá no Salão Oval da Casa Branca. Donald Trump, ao lado de Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um clube de países ricos que se defendem mutuamente. Essa declaração pegou a todos de surpresa porque Trump anunciou que os Estados Unidos vão fornecer sistemas avançados de defesa aérea e outros armamentos à OTAN para serem encaminhados à Ucrânia. O valor total desse pacote de ajuda militar deve chegar a 10 bilhões de dólares. Deve chegar ali entre 7 e 10 bilhões de dólares, de acordo com os analistas lá da Casa Branca. O secretário-geral Mark Rutte confirmou, inclusive, que os equipamentos chegarão já nos próximos dias à Ucrânia, reiterando a importância de uma rápida, coordenada resposta transatlântica. Além disso, Donald Trump também revelou que se nenhum acordo de paz com a Rússia for obtido em 50 dias, os Estados Unidos vão impor, então, também essas tarifas secundárias de até 100% sobre o comércio russo. Declarou estar muito insatisfeito. Essa foi a palavra utilizada por Donald Trump para se referir ao seu homólogo russo. Ele declarou estar insatisfeito com Vladimir Putin, acusando-o, inclusive, de usar as negociações como distração enquanto bombardeia cidades ucranianas à noite. A reação em Washington foi positiva por parte da OTAN. Mark Rutte afirmou que a velocidade foi fundamental e agradeceu o compromisso recém-demonstrado por Donald Trump e pelos Estados Unidos. Já em Kiev, embora houvesse um certo entusiasmo com a remessa imediata, tanto da artilharia aérea quanto da artilharia militar, alguns analistas ucranianos já estão nas televisões, nos veículos de comunicação de maneira geral por lá, questionando se essa medida vai, de fato, ter peso suficiente para alterar a estratégia de Vladimir Putin. O encontro ainda contou, Márcia e Bruno, com a participação do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Também estava por lá o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e de diversos parlamentares aqui dos Estados Unidos. E, de acordo com os analistas por aqui, esse encontro de hoje trata-se aí de uma transição na postura de Trump, que antes expressava hesitação em apoiar a Ucrânia, mas agora adota uma postura mais combativa com relação à Rússia. É com vocês, Márcia, Bruno. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Inclusive, a gente vai continuar debatendo esse assunto agora com o nosso comentarista, o Acácio Miranda. Acácio, em relação a essa guerra entre Rússia e Ucrânia, qual o peso americano para que esse conflito não acabe? O peso americano, Márcia, é total. Se nós lembrarmos, durante a campanha, Trump foi muito crítico dos gastos que o governo americano fazia em relação à Ucrânia e em relação à OTAN. E ele disse que no seu primeiro dia enquanto presidente acabaria com essa guerra. Ele foi tentando negociar com Vladimir Putin e a verdade é que ele foi enrolado até aqui. Cada vez que Vladimir Putin se dispunha a conversar com Trump, na mesma mão, ele atacava com mais força e fazia mais vítimas na Ucrânia. Trump percebeu que, sob a via diplomática, o resultado não aconteceria neste momento e tomou a medida mais racional, tomou a medida mais inteligente sob o ponto de vista estratégico. Ele vai fortalecer a Ucrânia para que a Ucrânia possa se defender, para que a evolução russa
seja diminuída por enquanto e Vladimir Putin, entendendo que está gastando muito e não está alcançando o seu objetivo, esteja mais disposto a sentar à mesa de negociação. Fato é que Trump põe a guerra Rússia-Ucrânia como uma das suas prioridades, porque ele sabe que, sob o ponto de vista geopolítico, se Vladimir Putin tomar o território ucraniano, ele fica muito forte ali no leste europeu. E isso vai acabar impondo alguns riscos a aliados norte-americanos, sem contarmos que nós temos uma proxy war no Oriente Médio, uma guerra por procuração entre Israel, Hamas e Israel e Irã, que são dois aliados indiretos da Rússia. Então, Donald Trump, com este ato, atua em duas frentes e acaba se consolidando como líder mundial em detrimento a Vladimir Putin e ao líder chinês, que indiretamente também ajuda a Rússia. Obrigada, Cássio Miranda, pela análise.